A sociedade frequentemente se questiona sobre o que realmente acontece com homens idosos que vivem sozinhos, sem a presença feminina. Essa pergunta surge com frequência, mas sua verdadeira profundidade raramente é compreendida. Embora as percepções sociais comuns muitas vezes associem tal vida ao isolamento ou à melancolia, a realidade revela um cenário significativamente mais multifacetado. É uma existência permeada por independência, oportunidades de desenvolvimento pessoal e desafios específicos. Este material explorará 6 aspectos-chave da vida de homens idosos que vivem sozinhos, analisando por que muitos deles encontram força e autorrealização em sua solidão, como constroem contatos sociais e qual o significado disso para seu bem-estar geral. As conclusões apresentadas não apenas refutam estereótipos comuns, mas também podem transformar a percepção de independência e relacionamentos interpessoais na idade adulta. Esta análise vai além de dados estatísticos secos ou opiniões estabelecidas. Ela representa uma tentativa sincera de compreender o mundo interior desses homens, de refletir sobre sua jornada de vida e, talvez, até de extrair lições valiosas daqueles que constroem suas vidas de acordo com seus próprios princípios. Vamos começar. Número 1. A independência como fonte fundamental de força interior e autodeterminação. Para uma parte significativa dos homens idosos que vivem sozinhos, a independência representa não apenas uma escolha pragmática, mas um valor profundamente enraizado que molda a base de sua identidade pessoal. Essa sensação de autonomia lhes permite tomar decisões livremente, organizar sua rotina diária de forma independente, sem a necessidade de compromissos, e manter controle total sobre seu espaço pessoal e ambiente. Viver sozinho, sem a presença feminina, muitas vezes se torna uma escolha consciente, ditada pelo desejo de preservar essa liberdade, que muitos homens percebem como uma fonte inesgotável de força interior na velhice. As manifestações dessa independência podem ser bastante diversas. Alguns homens encontram prazer na possibilidade de acordar a qualquer hora que lhes seja conveniente, comer o que lhes agrada e organizar sua moradia de acordo com suas próprias preferências estéticas. Outros valorizam muito a ausência da necessidade de conciliar horários ou gostos pessoais, o que reduz significativamente o nível de estresse e contribui para uma existência mais tranquila. A capacidade de construir a própria vida de acordo com suas próprias regras é um fator-chave que influencia positivamente seu bem-estar geral e autoestima. Do ponto de vista psicológico, essa autonomia contribui para a formação de uma autopercepção positiva. Homens idosos que valorizam sua independência frequentemente se sentem mais confiantes e competentes, o que, por sua vez, tem um impacto favorável em seu estado mental geral. Eles tendem a perceber sua situação de vida como uma manifestação de força interior, e não um sinal de solidão, aceitando a reclusão como um tempo valioso para profunda autorreflexão, desenvolvimento de hobbies e aprimoramento pessoal. Essa abordagem contrasta fortemente com os estereótipos amplamente difundidos que associam a vida solitária ao isolamento ou à tristeza. Como ilustração, podemos citar o exemplo de Tom, um professor aposentado de 78 anos, que encontra profunda satisfação em gerenciar sua própria casa. Ele observou: "Eu desfruto do silêncio e da paz. Tenho a oportunidade de fazer o que quero, quando quero, e isso é de grande importância nesta fase da minha vida." Sua narrativa ecoa de muitos outros que percebem a existência solitária como uma oportunidade de autorrealização e não como um fardo pesado. No entanto, a independência de forma alguma equivale ao isolamento total. Muitos homens idosos que vivem sozinhos estão ativamente envolvidos na vida de suas comunidades, dedicam-se a diversos hobbies e mantêm amizades sólidas. Sua autonomia lhes dá o direito de determinar quando e como interagir, equilibrando habilmente a solidão com a manutenção de contatos interpessoais significativos. Assim, a primeira das verdades consideradas demonstra que, para muitos homens idosos, a vida solitária, sem a presença feminina, não é uma manifestação de solidão, mas sim uma forma de preservar um precioso senso de dignidade e controle sobre seu destino. É um estilo de vida que, quando conscientemente adotado, pode proporcionar paz, profunda satisfação e resiliência interna à medida que superam as complexidades do processo de envelhecimento. Número 2. Formação de laços sociais fora dos relacionamentos românticos. Apesar do equívoco comum de que viver sozinho inevitavelmente leva ao isolamento social, a realidade para homens idosos que conscientemente escolhem esse estilo de vida é muitas vezes drasticamente diferente. Muitos deles desenvolvem ativamente extensas redes sociais, cuja força não depende da existência de laços românticos. Tais contatos, sejam amizades sólidas, laços familiares profundos, participação em associações comunitárias ou interesses compartilhados, fornecem o apoio emocional necessário e um senso de pertencimento, prevenindo eficazmente o surgimento da solidão.
Homens idosos que vivem sozinhos frequentemente investem tempo e energia significativos no desenvolvimento de amizades, as quais talvez não tenham dado atenção suficiente em anos mais jovens. Esses laços de amizade podem ser extremamente profundos e significativos, formados com base em décadas de experiências e vivências compartilhadas. A diversidade de atividades sociais, incluindo voluntariado, participação em clubes de interesse ou eventos comunitários locais, oferece amplas oportunidades para interação e engajamento produtivo. Ao contrário da dinâmica dos relacionamentos românticos, esses laços geralmente se distinguem por maior flexibilidade, permitindo que os homens mantenham contatos sociais em seus próprios termos, evitando complexidades emocionais excessivas. Do ponto de vista psicológico, essas amizades desempenham uma função vital. Elas proporcionam companhia, validação da própria importância e oportunidades para conversas profundas, o que é criticamente importante para a manutenção da saúde mental na velhice. A liberdade de escolher as interações sociais, em contraste com o sentimento de obrigação ditado pelos relacionamentos de parceria, frequentemente contribui para a redução do nível de estresse social. Além disso, isso oferece aos homens a oportunidade de formar um círculo social de pessoas que os apoiam, compreendem e respeitam sinceramente seu estilo de vida. Como exemplo ilustrativo, podemos citar Robert, um engenheiro aposentado de 74 anos que escolheu conscientemente viver sozinho. Ele se reúne regularmente com um pequeno grupo de amigos próximos para jogos de cartas semanais e faz caminhadas nos fins de semana. Não precisamos ser casados ou estar em um relacionamento para ter laços profundos, compartilhou Robert. Essas amizades me ajudam a manter contato com a realidade e me lembram que não estou sozinho. Além das amizades com seus pares, a família frequentemente desempenha um papel significativo na vida desses homens. Netos, irmãos, irmãs e primos podem proporcionar interação regular, e muitos homens valorizam profundamente esses laços. As tecnologias modernas também contribuem para superar distâncias geográficas, oferecendo a possibilidade de fazer chamadas telefônicas e videochamadas, o que ajuda a manter a proximidade emocional, apesar da separação física. A percepção de que a satisfação social pode ser obtida de múltiplas fontes, além de um parceiro romântico, representa uma verdade importante. Isso demonstra como homens idosos que vivem sozinhos são capazes de manter uma vida social plena e ativa, sem se submeter às expectativas sociais tradicionais em relação aos relacionamentos interpessoais. Tal autonomia nas relações sociais contribui significativamente para seu senso de liberdade e bem-estar emocional geral. Número 3. Estado de saúde e o papel determinante das escolhas de vida. Ao contrário da crença popular de que viver sozinho automaticamente acarreta uma deterioração da saúde, para homens idosos que levam esse estilo de vida, a realidade é significativamente mais multifacetada. Os indicadores de saúde nesse grupo demográfico demonstram diferenças substanciais e dependem em grande parte das escolhas individuais de estilo de vida, bem como da existência e qualidade dos sistemas de apoio social. Enquanto alguns homens podem enfrentar dificuldades decorrentes da solidão ou do acesso limitado à ajuda, muitos outros mantêm uma excelente saúde física e mental, gerenciando ativamente e conscientemente seu bem-estar. Um número significativo de homens idosos que vivem sozinhos estabelece uma rotina diária que prioriza hábitos saudáveis. Eles podem dedicar atenção intencional a uma alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares e acompanhamento médico sistemático. A autonomia inerente à existência solitária, por vezes, estimula os homens a assumir maior responsabilidade pela própria saúde, pois não podem contar com lembretes ou apoio de um parceiro. Esse senso de responsabilidade pelo bem-estar pessoal frequentemente leva à formação de práticas disciplinadas de autocuidado. A saúde mental é outro aspecto crucial. E embora o isolamento social possa potencialmente acarretar riscos, muitos homens descobrem que viver sozinho proporciona tranquilidade e contribui para a redução do estresse que pode ser causado por relacionamentos interpessoais complexos. A capacidade de controlar o próprio ambiente e evitar situações de conflito favorece a estabilidade emocional. Práticas de mindfulness, hobbies e participação ativa na vida comunitária também podem atuar como um amortecedor eficaz contra o surgimento da solidão. A história de George, um bombeiro aposentado de 79 anos, ilustra perfeitamente essa ideia. Ele vive sozinho, mas mantém uma alta atividade física graças a caminhadas diárias e natação. George também visita regularmente o centro local para idosos, onde participa ativamente de atividades em grupo que apoiam seus laços sociais. Viver sozinho não significa ser doente, afirma ele. Significa assumir o controle total da sua vida. No entanto, é crucial reconhecer os desafios que alguns homens enfrentam. Sem um parceiro,
eles podem ter dificuldades significativas no manejo de doenças crônicas ou na resolução de emergências. Este fato sublinha a importância excepcional de formar redes de apoio confiáveis e de usar ativamente as tecnologias modernas para monitorar a saúde e manter a comunicação. Em geral, os diversos indicadores de saúde de homens idosos que vivem sozinhos demonstram convincentemente que é a escolha do estilo de vida, e não exclusivamente o estado civil, que desempenha um papel decisivo. Para muitos deles, viver sozinho proporciona o espaço necessário e uma poderosa motivação para formar hábitos saudáveis que contribuem para a longevidade e uma alta qualidade de vida. Número 4. Independência financeira e controle como base da autonomia. Uma das verdades menos discutidas, mas extremamente significativas, sobre homens idosos que vivem sozinhos é o papel fundamental da independência financeira em sua decisão e capacidade de levar esse estilo de vida. Possuir controle total sobre suas próprias finanças permite que esses homens tomem decisões que se alinham perfeitamente com seu estilo de vida individual, sem a necessidade de compromissos. A gestão autônoma dos recursos financeiros lhes concede a liberdade de viver com conforto, gerenciar despesas em seus próprios termos e planejar o futuro de forma que harmonize com seus objetivos e aspirações pessoais. A autonomia financeira frequentemente atua como a pedra angular que explica por que muitos homens idosos preferem viver sozinhos. Ela lhes dá a oportunidade de priorizar seus gastos, seja investindo em hobbies favoritos, viagens, arranjos domésticos ou cuidados com a saúde. Eles não precisam conciliar orçamentos ou se preocupar com possíveis contradições nas prioridades financeiras que às vezes surgem em relacionamentos de parceria. Esse nível de controle pode proporcionar profunda paz de espírito e reduzir significativamente o estresse frequentemente associado a desentendimentos monetários. Além das despesas diárias, a gestão financeira autônoma implica tomar decisões importantes sobre planos de aposentadoria, seguros e planejamento sucessório. Homens idosos que vivem sozinhos frequentemente sentem orgulho de lidar com essas responsabilidades, considerando-as uma parte intrínseca de sua autossuficiência e maturidade. Essa autonomia se estende muito além da simples gestão de dinheiro. Ela está intimamente ligada a um senso mais profundo de dignidade e autoestima. Consideremos o exemplo de Paul, um contador aposentado de 72 anos que vive sozinho e gerencia meticulosamente suas finanças. Ele compartilhou: "Gosto de saber exatamente para onde meu dinheiro vai e de tomar decisões sem ter que prestar contas a ninguém. Isso me empodera e me ajuda a me sentir seguro." A experiência de Paul ecoa a de muitos outros que consideram o controle financeiro um componente intrínseco de sua independência e qualidade de vida. No entanto, a esse controle está inerentemente ligada a responsabilidade de um planejamento prudente. Sem um parceiro com quem compartilhar os encargos financeiros, os homens devem garantir a existência de garantias adequadas, como poupanças suficientes, seguros e sistemas de apoio confiáveis. A literacia financeira e a gestão proativa são absolutamente essenciais para manter essa independência na idade adulta. Assim, esta quarta verdade sublinha que a independência financeira não é apenas uma questão de dinheiro. É a capacidade de viver de acordo com suas próprias regras. Para muitos homens idosos, o controle sobre suas finanças é um elemento-chave de sua decisão de viver sozinho, sustentando sua autonomia e bem-estar geral. Número 5. Resiliência emocional e profunda autoconsciência. Uma das verdades mais profundas sobre homens idosos que vivem sozinhos reside no alto nível de resiliência emocional e autoconsciência que frequentemente possuem. A escolha de uma vida solitária na idade adulta raramente é uma decisão aleatória ou impensada. Ela reflete uma profunda compreensão de si mesmos e uma força emocional interna que lhes permite abraçar a independência, mesmo que as expectativas sociais possam ditar o contrário. Essa resiliência os ajuda a lidar com as dificuldades da vida sem depender exclusivamente de um parceiro para apoio emocional. Muitos homens idosos desenvolvem estratégias eficazes de enfrentamento que lhes permitem lidar com dignidade com o estresse, a solidão ou os contratempos. Eles aprendem a valorizar a própria companhia e encontram profunda satisfação em hobbies, reflexão e atividades significativas. Essa autoconsciência desenvolvida contribui para a formação de um senso de contentamento e paz interior, que podem ser inacessíveis àqueles que dependem excessivamente de relacionamentos para validação. Do ponto de vista psicológico, essa resiliência está intimamente ligada à aceitação das mudanças, limitações e oportunidades da vida sem resistência. Homens idosos que vivem sozinhos frequentemente relatam que se sentem mais autênticos e livres para expressar seu verdadeiro eu sem a pressão que os relacionamentos às vezes trazem. Essa honestidade consigo mesmo é uma poderosa fonte de confiança e profunda satisfação. Consideremos a história de Samuel, um professor aposentado de 77 anos que vive sozinho há mais de uma década.
Ele descreve sua vida solitária como um tempo para reconectar-me com quem eu sou e desfrutar de momentos sem compromissos. A experiência de Samuel é típica de homens que vivem sozinhos por escolha própria, refletindo o crescimento emocional que vem com anos de experiência e autoconhecimento. Essa resiliência emocional de forma alguma significa que esses homens nunca experimentam solidão ou vulnerabilidade. Em vez disso, ela atesta que desenvolveram ferramentas internas para confrontar esses sentimentos de forma construtiva. Práticas de meditação, manter um diário ou a participação ativa na vida comunitária podem servir como válvulas de escape eficazes para manter o equilíbrio emocional e uma perspectiva saudável. A compreensão dessa verdade lança luz sobre a força muitas vezes invisível de homens idosos que vivem sozinhos. Ela desafia os estereótipos comuns e nos convida a valorizar a complexidade emocional e a maturidade que fundamentam sua escolha consciente de estilo de vida. Número 6. Diversidade de laços sociais para além dos relacionamentos românticos. Outra verdade importante sobre homens idosos que vivem sozinhos é que eles frequentemente desenvolvem laços sociais profundos e significativos que vão muito além dos relacionamentos românticos. Viver sozinho de forma alguma significa isolamento ou desconexão. Pelo contrário, muitos homens criam ativamente redes robustas de amigos, família e comunidade que fornecem o apoio emocional e social necessário, enriquecendo suas vidas de maneira profunda e multifacetada. Esses laços sociais frequentemente assumem formas diferentes daquelas típicas da juventude ou de pessoas em relacionamentos. Por exemplo, os homens podem manter amizades estreitas formadas com base em interesses comuns, como a prática de esportes, o voluntariado ou a participação em grupos de interesse. Eles também podem preservar laços fortes com irmãos, irmãs, filhos e netos, que proporcionam calor, companhia e um senso de pertencimento. Esses laços são frequentemente percebidos como mais estáveis e menos complexos do que os relacionamentos românticos, o que contribui para interações autênticas e plenas. A atividade social é crucial para o bem-estar emocional, a saúde cognitiva e até mesmo a longevidade física. Homens que vivem sozinhos, mas permanecem socialmente ativos, geralmente relatam níveis mais altos de satisfação com a vida e níveis mais baixos de depressão e ansiedade. Eles descobrem que o desenvolvimento de uma variedade de relacionamentos, em vez de focar exclusivamente nos românticos, proporciona resiliência contra a solidão e enriquece significativamente a vida diária. Tomemos o exemplo de Walter, um engenheiro aposentado de 80 anos que vive sozinho, mas participa ativamente de um clube de jardinagem local e de discussões semanais de livros. Ele diz: "Meus amigos e família preenchem minha vida com alegria e significado. Viver sozinho me libertou para focar nesses relacionamentos sem distrações." A participação em laços intergeracionais também é comum para esses homens. O voluntariado em escolas locais ou a mentoria de jovens lhes confere um senso de contribuição e pertencimento. Esses papéis os ajudam a se sentir valorizados e conectados à sociedade, o que é extremamente importante para manter a saúde mental e uma perspectiva positiva. A sexta verdade destaca que viver sozinho não é uma manifestação de solidão, mas uma escolha consciente de relacionamentos que melhor se adequam ao estilo de vida e às necessidades emocionais de cada um. Para muitos homens idosos, uma rica vida social existe fora dos relacionamentos românticos, criando uma existência equilibrada e significativa. Considerações finais. Ao chegarmos ao fim de nossa exploração, dedique um momento para refletir sobre as 6 verdades que examinamos a respeito de homens idosos que escolhem conscientemente viver sozinhos, sem a presença feminina. Cada uma dessas verdades revela uma camada de força interior, sabedoria e propósito que muitas vezes permanecem despercebidas ou mal interpretadas. Seja sua profunda independência, sua resiliência emocional desenvolvida ou os ricos laços sociais que constroem ativamente, esses homens criaram vidas cheias de significado, em seus próprios e únicos termos. Pense em qual dessas verdades ressoa mais profundamente em sua alma. Talvez você reconheça parte de sua própria história na ideia de abraçar a independência e a autonomia. Ou, talvez, o valor de cultivar amizades sólidas fora dos laços românticos pareça particularmente significativo para você. O que quer que se destaque para você, saiba que sua experiência é válida e compartilhada por muitos que trilham um caminho de vida semelhante. Viver sozinho de forma alguma equivale à solidão ou à sensação de falta de algo. Na verdade, pode ser uma poderosa expressão de profunda autoconsciência e autorrealização. Esse estilo de vida exige coragem e adesão aos seus princípios, e frequentemente leva a um crescimento pessoal significativo que enriquece não apenas suas próprias vidas, mas também as vidas daqueles ao seu redor.